Agora são meio-dia e 21, meio-dia e 21 agora, bem-vindo de volta. Olha, em tempos de pandemia, a orientação que a gente está cansado de saber é para ficar em casa, evitar aglomeração, né? Mesmo assim, está circulando aí nas redes sociais um vídeo onde um vereador de Jataí aparece dançando quadrilha em uma festa junina e o pior, gritando viva ao coronavírus. Por isso nós vamos até Jataí conversar com a Tássia Fernandes, porque Tássia, infelizmente, não é mentira, né? Boa tarde. Infelizmente não, viu, Rosiane? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Essa festa realmente aconteceu no município de Serranópolis, neste fim de semana, numa fazenda ali em Serranópolis, que fica a aproximadamente 60 quilômetros aqui de Jataí. Nesse vídeo, que foi gravado por uma pessoa que também participava da festa, né, é possível ver que tem muita gente ali dançando quadrilha. E o vereador Thiago Magione, que está no segundo mandato pelo PSDB, aparece narrando essa quadrilha e em um determinado momento chega a celebrar o coronavírus. Vamos ver um trecho desse vídeo, vamos ouvir um trecho desse vídeo. Viva o coronavírus, meu povo! Bom, no mês passado, todos os vereadores aqui de Jataí, também os funcionários da Câmara, fizeram o teste para a Covid-19 depois que uma funcionária apresentou o diagnóstico positivo para a doença. Pelo menos 100 pessoas foram testadas ali na Câmara e, além dessa funcionária, outras 2 pessoas também testaram positivo para a Covid-19. A Câmara de Vereadores está em recesso desde o dia 1º de julho e deve retomar as atividades no mês de agosto. Antes de encerrar, quero atualizar os dados da Covid-19 aqui em Jataí. Segundo o último boletim divulgado pela Prefeitura, já são confirmados 573 casos aqui no município, 15 pessoas estão em isolamento hospitalar e 8 pessoas morreram vítimas da doença. Até agora, 256 pacientes são considerados curados. Eu volto com você, Rosane. Obrigada, Tássia. Olha, agora sobre o vídeo, por nota, o vereador Thiago Magione, do PSDB, diz que estava mesmo narrando a quadrilha e que saudou o coronavírus. Ele não acredita que ofendeu ninguém. Mesmo assim, pediu desculpas para quem não gostou da brincadeira. As testagens em massa da Covid-19 continuam sendo feitas em Rio Verde. Agora foi a vez de uma atacadista da cidade participar dos testes. Por isso, o Fábio Lemen está de volta para atualizar a gente com essas informações, né, Fábio? Como é que está aí? Olha, Rosane, por enquanto, o último boletim divulgado pela Prefeitura aqui de Rio Verde mostra que a gente não registrou morte aqui no município nas últimas 24 horas. Ou seja, do boletim divulgado ainda na quarta-feira à noite para o boletim divulgado ontem à noite, ainda se mantém o número de 93 mortes. Esse é o balanço do município. Casos confirmados, a gente tem 7.106 casos positivados aqui na cidade. A informação é que um atacadista aqui da cidade acabou testando os colaboradores, 320 colaboradores foram testados, 48 inicialmente nesses testes rápidos foram testados positivos, 34 já foram descartados, já que o município acabou fazendo um exame mais minucioso nesses colaboradores do atacadista. 14 ainda esperam resultado. A gente recebeu uma nota da rede Açaí, que possui um atacadista aqui na cidade, que diz que, em cumprimento ao decreto municipal, realizou a testagem em massa nesses colaboradores. A nota da empresa tem números diferentes da prefeitura e diz que um colaborador foi testado positivo e está em casa em isolamento. A rede diz ainda que, desde o início da pandemia, reforçou os protocolos de higienização e que atualmente cumpre 270 medidas para a segurança tanto dos colaboradores como também dos clientes. O fato é que várias empresas, indústrias aqui da cidade estão realizando essa testagem. Aliás, foi essa testagem, né, Rosane, que identificou aí esse grande número, esse expressivo número de pacientes positivados para o coronavírus. Mas a boa informação, até mesmo divulgada ontem à noite pelo prefeito Paulo do Vale, é que o município se mantém nesse número de 93 mortes e que não registrou mais nenhum óbito em 24 horas, o que é uma excelente notícia, né, Rosane?
Com certeza, obrigada, Fábio. Mas, a espera pelo resultado de um exame de Covid é um período de grande expectativa, né? E, em muitos casos, pacientes não sabem como agir enquanto aguardam o diagnóstico. Angústia e ansiedade. Foram 7 dias assim, desde que a mulher do Gilson fez o teste para Covid-19, apesar dos sintomas da doença, deu negativo. A minha esposa está num quarto, isolada, sem saber se estava com Covid ou não. Agora sim, agora liberou, não estava. Mas todo esse sufoco foi massacrante mesmo. Durante esse período da espera, a ansiedade é grande, porque nesse tempo, enquanto não recebem a resposta do laboratório, os pacientes podem ficar cercados de dúvidas até a confirmação do diagnóstico. A pessoa sem sair de dentro do quarto, sem poder receber ninguém, sem poder, fazer nada, os familiares todos, fica agoniado junto com a pessoa. Este médico especialista explica que a partir dos primeiros sintomas da doença até uma possível confirmação do quadro de coronavírus, os cuidados devem ser os mesmos e começam dentro de casa. É muito importante que haja o distanciamento social. Então, qualquer pessoa que tenha sintoma respiratório, independente se ela confirmou ou não, ela tem que se portar como se ela estivesse infectada. É importante entender que o isolamento tem que ser com a máscara e das mãos. Agora, em relação aos utensílios da casa, o copo, talheres, vai ser lavado e acabou. Lavou, passou água e sabão, não tem mais o vírus. E, se for possível, também é melhor evitar dividir o quarto ou banheiro com alguém que esteja com um quadro suspeito. Basta que a pessoa não tenha contatos íntimos, né? Se ela puder usar um cômodo separado para dormir, se isso for possível no local onde ela mora e que dê preferência a isso, porque durante a noite a pessoa acaba não dormindo de máscara, né? E aí também não é recomendado que ela durma de máscara. Vamos falar de outro assunto, porque começou agora, o inverno, clima seco, junto vem aquele antigo problema, as queimadas. Os números apontam uma queda em relação ao ano passado, mas especialistas alertam que por falta da chuva, as ocorrências devem aumentar na região norte e sudoeste do estado. Sobre esse assunto a gente vai chamar de novo a Tássia Fernandes, porque lá onde ela está, lá em Jataí, é uma região onde um dos lugares onde mais tiveram registros de queimadas nos últimos dias, né, Tássia? Exatamente, Rosane. Olá novamente, boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Segundo um levantamento do CIMEGO, que é o Centro de Informações Meteorológicas aqui de Goiás, as regiões norte e sudoeste do estado são as regiões que mais apresentaram focos de incêndio nestes últimos meses, de junho e julho, e são as regiões que têm a maior probabilidade de mais focos de queimadas nos próximos dias. Até teve uma redução em relação a essa quantidade de focos de fogo, se a gente comparar com o ano passado, uma redução de em torno aí de 31%. De 29 de junho a 5 de julho, em todo o estado de Goiás, foram registrados 51 focos de incêndio aqui em Goiás, segundo esse levantamento do CIMEGO, e isso neste ano. E no ano passado foram 74 focos, ou seja, teve uma redução, mas ainda assim é um número muito alto. E sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com o Tenente Edson do Corpo de Bombeiros para explicar para a gente, né? A equipe do Corpo de Bombeiros também fez um levantamento em relação a essas queimadas registradas aqui na região, aqui no município, nesses meses agora em que o tempo está mais seco, os ventos estão mais fortes. Boa tarde, Tenente. Obrigada pela presença. Boa tarde, Tássia. Boa tarde a todos. Realmente, a gente percebe que houve uma certa redução em alguns meses, porém os índices ainda são muito altos, né? Esse mês a gente já atendeu 15 ocorrências, mas ao longo do ano já são 65 ocorrências atendidas, principalmente incêndios em locais na área urbana, né? Terrenos baldios ou lotes de proprietários que acabam criminosamente colocando fogo para poder fazer a limpeza daquele lote. Essa observação, inclusive, é interessante porque a gente está falando de incêndios, de queimadas que são criminosas, né, Tenente? Geralmente, o que acontece nesses lotes baldios e qual que é a orientação para o pessoal de casa, né? Sim, a gente percebe que as pessoas elas insistem em fazer a limpeza dessa forma errada, né? Ateando fogo. A gente pede que essas pessoas, por conta do mato muito seco, mato alto, seco,
que faça essa limpeza de outra forma, roçando, colocando para o serviço de coleta seletiva de lixo, para que faça, né, essa coleta e não ateando fogo, porque isso prejudica não somente o ar, mas pode causar prejuízos materiais, esse fogo pode alastrar para outras residências e também afugentar animais, né, que frequentemente saem dessas localidades e acabam causando alguns acidentes em alguma residência, né? Existe alguma orientação também para o pessoal de casa entrar em contato com a equipe do Corpo de Bombeiros assim que perceber alguma situação de queimada dentro ou fora da cidade? Como é que funciona esse trabalho? Sim, a gente vem fazendo um trabalho preventivo ao longo do ano, mas as pessoas se deparando ou tiverem algum acionamento, entre em contato aqui através do 193, a gente vai deslocar até o local rapidamente para poder fazer esse combate, não somente dentro da cidade, aqui de Jataí, mas também os municípios aqui da nossa área de atuação, a gente está pronto para fazer esse atendimento, fazendas ou algum outro local que também esse fogo pode alastrar e causar diversos prejuízos. Gostaria de agradecer a presença do Tenente Edson, falando ao vivo aqui com a gente. Como eu disse, né, ao longo dos próximos dias, essa situação deve ficar ainda mais crítica por conta da temperatura que vai ficando cada vez mais alta, né? Tempo seco, umidade relativa do ar lá embaixo, segundo o CIMEG, inclusive, a umidade tem caído para 20% em algumas regiões que já estão aí há mais de 40 dias sem chuva, então é preciso ter muito cuidado, né, Rosane? Volto com você. Pois é, estado de alerta, né, Tássia? Obrigada pelas informações. De agora até setembro, esse problema se espalha pelas propriedades rurais de Goiás e é lá em Rio Verde, no sudoeste do estado, onde um grupo de pilotos agrícolas passou por um treinamento de combate a incêndios em florestas. Vamos ver. As queimadas já são conhecidas dos goianos. No ano passado, em Rio Verde, foram 475 registros de ocorrências. Em 2020, já são 157. Muitos produtores precisam de ajuda para enfrentar a situação. É aí que entra a Brigada de Combate Aéreo a Incêndios. Esses 8 pilotos passaram por uma capacitação e agora estão certificados para atuar nas operações de combate. O treinamento agregou muito conhecimento, né? Porque até então, combate a incêndio era uma coisa nova que a gente ainda não tinha praticado. Pessoas renomadas que ministraram um curso. Porque oportuno, inteligente, coerente, entrosado, nós temos tudo resolvido. Nenhum incêndio começou grande, ele começou pequeno. O tempo passou, ninguém trabalhou em cima daquele foco de fogo e nós acabamos tendo um fogo fora de controle. E é isso que nós chamamos de incêndio. O proprietário da empresa que presta os serviços agrícolas com aviões já está com as equipes de plantão. Todos os nossos pilotos hoje estão certificados, treinados, aptos a fazer esse atendimento de combate a incêndio, né? No início da semana, nós mostramos no jornal Anhanguera que um caminhão caiu de uma ponte na zona rural de Caiapônia e deixou 2 pessoas feridas. Segundo os moradores de um assentamento próximo ali, um dos principais motivos do acidente foi a má condição da ponte. Pois é, com o acidente, parte da ponte cedeu e o caminhão foi parar dentro do córrego. Só que olha essa, depois de quase uma semana, os produtores da região se juntaram para retirar o veículo de lá. Para ter acesso ao caminhão que estava dentro do córrego, foi preciso abrir caminho pelo barranco. Eles vão cortando o barranco aqui para fazer um lugar de subir aqui, para arrastar o caminhão para cima. Para retirar o veículo carregado com sal, foi uma verdadeira força-tarefa. Tirou o caminhão, desvirou. Produtores rurais da região emprestaram o maquinário que fez todo o trabalho. O caminhão tombou e foi parar dentro da água no fim de semana. Segundo os moradores, o motivo seria a ponte de madeira, que não está em boas condições. Além de ser estreita, não tem proteção lateral. A ponte liga o município de Caiapônia ao povoado de Boa Vista e também aos assentamentos próximos. É a principal estrada utilizada para transporte de grãos e leite. Aqui tem fazendeiros, pequenos proprietários aqui, chacareiros, que dependem dessa estrada aqui, gente. Olha só a situação que está essa ponte. Existe um caminho alternativo por onde não é preciso passar pela ponte, mas, segundo produtores e moradores da região, para isso é preciso percorrer quase 40 quilômetros a mais. Além de questionar a necessidade de reparo da ponte, o pessoal também reclama da falta de ajuda para retirar o caminhão que caiu no córrego no fim de semana. Segundo eles, estava vazando óleo e só foi possível retirar o veículo
porque produtores emprestaram o maquinário. E esse serviço aqui, quem tinha que fazer era a prefeitura, né? Tinha mandado pelo menos uma pá carregadeira aqui para cortar o barranco. A ponte já tem vários anos que está ruim, nunca tomou uma providência de arrumar. Olha, em nota, a Secretaria de Agricultura diz que prestou apoio aos donos do caminhão. Diz que não tinha o maquinário necessário para retirar o veículo e estava providenciando quando soube que o caminhão já tinha sido retirado. Disse ainda que em 20 dias vai começar o trabalho de recuperação da ponte, que será feito em parceria com os produtores rurais da região. E em Anápolis, tem morador pedindo solução para um problema antigo no bairro Bom Sucesso. Eles dizem que esperam por um asfalto, gente, há 15 anos. Vamos conferir na reportagem. Tem buraco para todo lado. Asfalto por aqui nunca existiu. Os moradores do bairro Bom Sucesso, em Anápolis, dizem que estão há 15 anos esperando por um asfalto que nunca chegou. A gente tem criança, tem pessoas idosas aqui, ó. Para subir aqui é uma dificuldade. Além das dificuldades para transitar no local, os moradores reclamam muito da poeira na rua, que dificulta principalmente quem tem problemas respiratórios, como é o caso da dona Maria Brígida. Tem problemas respiratórios, as crianças tudo passando mal aqui, minha bisneta. Além de todo o transtorno, ainda tem os problemas diários com a poeira. A dona Camila disse que já não sabe mais o que faz para manter a casa limpa. Eu passando mal, meu esposo passando mal, a gente não sabe mais o que faz. A casa não para mais limpa. A gente não consegue ficar jogando água todo dia na rua, porque eu desempregada, só meu esposo não consegue. A gente não sabe mais o que faz nessa situação. Se não vier alguém aqui para ajudar, dar alguma resposta para a gente, tá complicado. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Anápolis informou que está cumprindo um cronograma de asfalto em 7 bairros da cidade e que está aguardando a aprovação da Caixa Econômica Federal para levar o serviço ao bairro Bom Sucesso 2. Agora, antes da gente seguir com o jornal, deixa eu ler aqui umas participações. O pessoal está mandando mensagem para mim, está pedindo um cheiro, e é claro que vou mandar um cheiro para vocês, gente. A Renata de Caldas Novas, a Daniele de Anápolis, o Edson Arruda de Catalão, a Vilma de Rio Verde, o Éder de Lusiânia. Que mais? O Edson mandou um abraço para a mãe dele, tá? A Maria Souza. Tem aqui a Taíde de Tumbiara, tá mandando um beijo para Nadira, a esposa dele. A Dalva Maria de Santa Helena também. Bruna de Rio Verde, manda um abraço para nós, moradores. Ô, gente, um abraço e um cheiro para vocês. Que bom, obrigada pela companhia, obrigada por ficar aqui juntinho com a gente. O Aurélio de Anápolis está mandando um abraço para a esposa dele, Elisângela. O Nilson Veloso está mandando um abraço para mim. Ô, Nilson, é bom demais receber abraço de vocês aqui também, viu? Bento de Anápolis está assistindo a gente. A Genair de Pires do Rio também. Um abraço para vocês, viu? Para Heloísa de Tumbiara também, te mandar um abraço bem gostoso para vocês, porque é por isso que esse jornal fica bom, gente, porque vocês estão aqui juntinho comigo, mandando suas participações. E se você que está aí em casa quer participar também, é só mandar mensagem para a gente no WhatsApp, que eu leio aqui. Se quiser pedir, reclamar de alguma coisa que está acontecendo aí na sua cidade, reclamar da rua, alguma coisa, manda pra gente, manda pelo QVT, manda pelo WhatsApp, tá? É o 629-8545-5555. Manda que a gente lê aqui, a gente dá um puxão de orelha em quem tiver de puxar, tá bom? Agora, olha só, em Aparecida de Goiânia, um monitoramento que começou esta semana mostra que o isolamento social e o escalonamento do comércio tem funcionado no município. Uma notícia boa, né, para os moradores e comerciantes que se sentem muito mais seguros para trabalhar. Aparecida de Goiânia foi a primeira cidade do estado a usar essa plataforma oferecida de graça pelas maiores operadoras de telefonia móvel do país a prefeituras e governos, pelo rastreamento dos celulares, sem identificar dados do usuário, claro. É possível monitorar o isolamento social, verificando pontos de aglomeração. Na cidade, o isolamento tem variado de 48% a 51%. É a porcentagem mínima recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Qual que está sendo a dificuldade? São aquelas pessoas que não têm responsabilidade nem com o comércio, porque não é dono de um comércio, e não tem responsabilidade porque não tem ninguém na sua família precisando de um leito de UTI. Essas pessoas precisam ter consciência que o momento é anormal, como você disse, é um momento difícil e todo mundo tem que colaborar. De acordo com a prefeitura, 98% dos comerciantes têm respeitado o escalonamento regional.
Aparecida completou um mês de isolamento social intermitente, ou seja, direto com o escalonamento regional. A cidade foi dividida em 10 macro-regiões. No atual cenário, laranja, que é o terceiro, depois do verde e do amarelo, cada macro-região tem que fechar 2 vezes por semana. Todas fecham no sábado, a partir da 1 da tarde e no domingo, funcionando apenas os serviços essenciais. Alguns minutos na loja especializada em gestantes e bebês foram suficientes para perceber o movimento de clientes. Sim, eles vão voltando. E a Daniele está satisfeita em poder se programar e vender nos dias em que pode abrir as portas. Favoreceu um pouco mais para nós lojistas, né, os comerciantes, e o cliente também, que ele se organiza e não passa a necessidade dos produtos, né? E nós também nos organizamos para poder conseguir atender a todos. Agora, olha essa história pra lá de inusitada. Um bebê de 1 ano comprou bandejas de jiló por um aplicativo no celular da mãe, lá em Rio Verde, no sudoeste do estado. Muriel, eu já vi criança mandar mensagem de áudio, inclusive as minhas fazem muito isso, mas fazer compras pelo celular é a primeira vez que vejo essa história. Como é que essa história começou? Foi parar na mídia, menina? Pois é, Rosane, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos assistem. Essa história está bombando na internet, vários sites publicando. Tudo começou porque a mãe da criança acabou postando nas redes sociais. Ela achou a situação fofinha, engraçada, só que não imaginou que teria toda essa repercussão, né? A gente conversou com ela está super assustada, inclusive, com tanta repercussão desse caso da filhinha dela. A gente conversou também com o pai da criança. Eles contaram o seguinte: o celular da mãe estava desbloqueado e aí a criança pegou o celular, estava mexendo, a mãe achou que ela estava assistindo alguma coisa, brincando, mas na verdade ela estava fazendo compra. E aí o que ela comprou? Jiló. A família só percebeu que a criança tinha feito arte quando o entregador bateu na porta, né, para entregar o jiló. E aí ninguém entendeu nada, gente, mas ninguém pediu o jiló. E aí o entregador explicou que foi pedido por um aplicativo de compras. A mãe foi lá checar no celular, realmente tinha sido feito o pedido. Como os dados ficam ali salvos, né, dados como, por exemplo, de cartão de crédito, a compra foi muito rápida. E aí a família teve que pagar R$ 37,00 por essa compra e ficou com essa história muito engraçada para contar. E o mais engraçado é que ninguém na casa come jiló. Então esse jiló teve que ser doado para alguém que gosta, Rosane. E as pessoas estão comentando muito, né? Nossa, mas por que não aproveitou para comprar uma coisa mais gostosa, uma pizza, um hambúrguer? Mas eu que sou mãe, defensora da alimentação saudável, adorei essa história do jiló. Muriel, ainda bem que ela comprou jiló. Você já pensou se ela compra uma coisa mais cara, gente? Sei lá, um televisor de 55 polegadas, entendeu? Coisa boa, eu só tenho que agradecer essa família por compartilhar com a gente esse momento de alegria. Num momento que a gente vive, né, gente? Numa situação que a gente só fala de doença, de morte, de desemprego. Foi muito bom sorrir, ter esse suspiro. Obrigada mais uma vez pelas informações, tá, Muriel? E olha, a seguir, um dos cães feridos por ouriço em Anápolis foi resgatado na mata. E a reabertura dos clubes em Caldas Novas nesta sexta-feira. Imagens de Acreúna, no sudoeste goiano. E quem me ajuda a chamar o intervalo agora é a Yasmin, de 8 anos, lá de Anápolis. Yasmin mora no Flobanense, com 7 anos, e Jornal Anguera volta já!